Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe Jesus. Evangelho de Mateus. Prazer passar por aqui, irmãos, para poder cooperar. Eu trago um abraço da minha esposa, dos meus filhos, um abraço da Igreja Mineira. Peço, irmãos, que lembrem de nós nas vossas orações, tendo em vista que somos carentes. Capítulo 13, em nome de Jesus. Deus abençoe o pastor Dênio. Amém. Prazer muito grande conhecê-lo. Bem novo, né? Louvado seja Deus. Maravilha. Pastor Tacília, obrigado pela oportunidade, pelo convite, tá? Em nome de Jesus. Tem alguns anos que já me conhece. Eu sou grato a Deus por estar aqui essa noite, viu, irmãos? Para poder cooperar. Grato mesmo. Eu sou aquele mineirão meio antigo ainda, mas estou feliz de estar aqui com os irmãos. Verso de número 1 do 13 de Mateus diz assim. Ou melhor, por favor, meus irmãos, eu vou ler aqui embaixo, aqui, ó, que é o texto 24, diz assim: propôs-lhes outra parábola, dizendo, 13:24 de Mateus. Propôs-lhes outra parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando as ervas cresceram e multiplicou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse, um inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse, não, para que ao colher o joio, não arranque também com ele o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceiva. E por ocasião da ceiva, direi ao ceifeiro, colha primeiro o joio e ata-o em molhos para que queime. Mas ao trigo ajuntai no meu celeiro. Senhor, te louvamos pela tua palavra, te adoramos, exaltamos o teu nome. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome santo de Jesus. Aleluia. Quem está no som? Aleluia. Não usa o fundão. É só... Glória, glória, glória. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a vida dos irmãos, tá? Aqui faz frio, né, irmãos? Aqui faz frio, hein? O menino que foi me buscar lá no hotel me perguntou se eu queria que desligasse o ar. Estava quentinho, falou, quer que desliga? Eu pensei, tá brincando comigo. Tá de brincadeira. O outro me perguntou se eu queria que colocasse água gelada para mim aqui. Quer que gela a água do senhor? Eu pensei, ferve uma e coloca aqui para mim. Chegou aqui o pastor Jailson, meu amigo, irmãos de Colombo. Muitos anos de amizade, muito tempo que eu coopero com ele também, para a glória de Deus. E todas as vezes que eu estou aqui nesse estado, ele vem para poder comungar conosco. Eu sou grato a Deus pela vida do Senhor, pastor. Aqui no Evangelho de Mateus, capítulo número 13, nós encontramos Jesus falando mais uma parábola para os seus discípulos, tendo em vista que nesse período de tempo, Jesus falava por parábola, porque os seus discípulos, ele interpretava a parábola em particular, mas aos demais judeus ainda não era mister que fosse aberto para eles os mistérios de Deus. Essa parábola que Jesus trata sobre ela tem uma profunda e uma grande intensidade. É uma parábola que pode ser aplicada na atual
realidade da cosmovisão protestante no Brasil. Preste atenção nisso. Essa parábola, ela pode ser aplicada na atual cosmovisão da igreja protestante no Brasil. Toda vez que eu assumo a tribuna, quando eu estou sobre o altar e atrás do púlpito santo da casa do Senhor, eu entendo que eu não estou pregando para uma igreja, mas eu estou pregando para uma nação e para nações, tendo em vista que o Senhor proporcionou à nossa voz a oportunidade de ecoar sobre a face da terra. Então, toda vez que tomo o microfone e que vou verbalizar, a minha mente está voltada para a batalha espiritual que é travada. Só para que você entenda o contexto remoto de tudo que eu vou falar aqui essa noite, eu quero explicar alguns eventos que antecedem essa verbalização de Jesus sobre a parábola do semeador que saiu a semear no seu campo. Primeiramente, eu quero te lembrar que Jesus, ele nasceu em Belém, foi criado em Nazaré. Quero te lembrar também que quando Jesus vem na forma de homem sendo Deus, ele vem para cumprir as profecias que já foram liberadas no tempo passado por intermédio dos profetas que o próprio Deus levantara. Deus levantou profetas com a finalidade de religar a ele, o Criador, à criatura. Tendo em vista que a criatura foi distanciando do Criador pós a queda adâmica. Quando eu falo de queda adâmica, quero te lembrar que Deus, o Senhor, criou todas as coisas que os nossos olhos podem contemplar. E uma vez que Deus tudo criar através da verbalização, decidiu Deus tomar do barro e criar o homem Adão. Uma vez que Deus cria o homem Adão, Deus dá a Adão a oportunidade de participar do projeto da criação para que Adão desse nome a tudo quanto existe. Adão assim o fez. E uma vez que Adão a tudo deu nome segundo a permissão de Deus e a oportunidade que Deus lhe concedeu, Deus viu que não era bom que Adão ficasse só, adormeceu o Senhor Adão e tirou da sua costela e fez Eva. E a Bíblia diz que quando Adão olhou para Eva, reconheceu ser ela varoa, porque do varão foi tirado. Deus então introduziu Adão e Eva dentro do jardim no Éden. O jardim do Éden é um lugar peculiar, exclusivo no Éden, que Deus escolheu para colocar Adão e Eva, para que eles vivessem na plenitude da comunhão. Quando eu falo de plenitude de comunhão, eu quero que você entenda que Adão e Eva não precisavam cantar para atrair a presença de Deus. Eles não tinham que ofertar para Deus se aproximar deles. Eles não tinham que sacrificar animal, porque eles não cometeram, não tinham pecado, e eles estavam vivendo no ápice da pureza. E nesse tempo que Deus dá a Adão e Eva o privilégio de estarem dentro do jardim no Éden, Deus coloca limites, e o limite é: não coma e não toque, não se envolva com aquilo que eu coloquei como referência no jardim. Eva, persuadida pelo relacionamento interpessoal, pela amizade que ela tem com a serpente, ela é encorajada e ela come, quebra a aliança. Adão por vez come. Deus então sentencia Adão e Eva, expulsando do jardim do Éden. Quando Deus expulsa Adão e Eva do jardim do Éden, em meio à sentença da expulsão, o primeiro despejo que acontece é Deus que comete esse despejo. Ele vai despejar Adão e Eva, dizendo: saiam do meu jardim, porque vocês desobedeceram. E quando Adão e Eva estão saindo do jardim, pelo fato de terem desobedecido a voz de Deus, Deus então decide acabar com a amizade de Eva e da serpente. Deus diz: colocarei inimizade entre a mulher e a serpente. E entre essa palavra que Deus libera de quebra de aliança entre Eva e a serpente, Deus libera uma palavra de promessa dizendo: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. E a Bíblia diz então que Deus faz uma promessa que nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Adão e Eva então vai proliferar a terra. Vem Caim e Abel. De Caim e Abel vem o primeiro homicídio. A Bíblia diz que a terra começa a proliferar. Deus lava a terra através do dilúvio. Deus abre aliança com o patriarca Abraão. Abraão sai da terra de seu pai, peregrinando sobre a terra, levando consigo a sua esposa Sarai. Esta Sara não podia engravidar, dá a Abraão Agar. Agar, a egípcia, gera um filho chamado Ismael. Deus abre a madre de Sara na sua melhor idade. Sara gera um filho chamado Isaac. Esse Isaac é circuncidado no 8º dia. Deus manda Abraão mandar Agar e Ismael embora, errante pelo deserto de Berseba, pela terra de Parã. Depois que Abraão manda Agar
enviar Ismael embora, Isaac começa a crescer. Quando Isaac toma uma certa idade, Deus manda Abraão então levar Isaac até o monte Moriá para sacrificar. Abraão leva Isaac até o monte. No monte Deus provê o cordeiro. Abraão coloca o nome do lugar de Deus da providência. A Bíblia diz que agora Deus, o Senhor, ratifica a sua aliança com o patriarca. Sara morre. Quando Sara morre no capítulo 23, no capítulo 24, Abraão chama Eliezer a Damasceno, o mordomo mais antigo da casa, e manda ele buscar esposa para Isaac. Eliezer pega 10 camelos de Abraão e parte para a terra da Mesopotâmia, na cidade de Naor, cidade de Mical. E quando Eliezer caminha 7 dias, ele chega ao pé da fonte, ajoelha os camelos e faz uma oração dizendo: Senhor, mostra-me quem há de casar com Isaac, filho do meu senhor Abraão. E quando Eliezer ainda orava, saiu Rebeca, filha de Betuel, filha de Mical, parente de Naor. E a donzela era delicada, virgem, a qual nenhum varão havia tocado. E ela desceu até o bebedouro e encheu o seu cântaro de água. E Eliezer disse: és filho de quem? Ela disse: sou filha de Betuel, sou parente de Mical, sou parente de Naor, sou irmã de Labão. Eliezer vai até a casa de Rebeca. Labão vê a prata e vê o ouro. Recebe Eliezer. Eliezer leva Rebeca. Rebeca está sobre um camelo. Quando ela chega na região de Canaã de Galileia, Rebeca visualiza Isaac no campo de Ber-lai-roi. A palavra Ber-lai-roi quer dizer campo da oração. Rebeca cobre-se com véu, pia do camelo, casa-se com Isaac. Abraão dorme no Senhor. De Rebeca e Isaac vem 2 nações, uma chamada Jacó e a outra chamada Esaú. Esaú é o primogênito e tem o direito da primogenitura, mas Esaú despreza a primogenitura por um prato de lentilha. Rebeca veste Jacó com a roupa de Esaú. Jacó entra debaixo da mão de Isaac. Isaac abençoa Jacó pensando ser Esaú. Jacó foge temendo morrer pela mão de Esaú. Jacó vai para as terras de Canaã de Galileia. Esaú começa a perseguir Jacó. Jacó vai para a casa de Labão. Na casa de Labão, Jacó fica enamorado por Raquel. Raquel é filha de Labão. Raquel tem uma irmã chamada Leia. Jacó trabalha 7 anos para receber Raquel. Recebe Leia. Leia não engravidava. Jacó recebe Bilha. Jacó recebe Raquel. Recebe Zilpa. Deus abre a madre de Bilha. Deus abre a madre de Zilpa. Deus abre a madre de Leia. Deus vai abrir a madre de Raquel. Quando Deus abre a madre de Raquel, Raquel gera um filho, Jacó, cujo nome será dado José. Esse José sai da casa de Labão com Jacó para as terras da peregrinação, habitando em tenda. Jacó agora, a Bíblia diz que José tem um sonho. O primeiro sonho que José tem, ele sonha que estava no campo atando fecho, e o seu feixe ergueu, e os outros fechos rodeavam seu feixe. O segundo fecho que o segundo sonho que José teve, ele sonhou que o sol e a lua e 11 estrelas inclinavam diante dele. A Bíblia diz que quando José relata o sonho, Jacó guarda no coração, e os irmãos temem por Jacó, por José. José é vendido, traído, levado para dentro do Egito. Dentro do Egito, José é assediado pela mulher de Potifar. José é levado para o cárcere porque é caluniado. Dentro do cárcere, José interpreta o sonho do copeiro e do padeiro. Já vou pregar. Dentro do cárcere, ele interpreta o sonho do copeiro e do padeiro. Do sonho do copeiro e do padeiro, José agora vai ser levado perante Faraó. Não grita. Perante Faraó, José dá a revelação do sonho das 7 vacas magras engolindo 7 vacas gordas, das 7 espigas cheias engolindo 7 espigas vazias. José agora se torna governador. Através de José desce Jacó para dentro do Egito. Através de Jacó, a Bíblia diz que a descendência abraâmica está dentro do Egito. De Jacó, da descendência abraâmica, vem Moisés. Resumindo a história, Deus levanta Moisés para ser aquele que tira o povo do Egito. Esse Moisés caminha pelo deserto segundo a permissão de Deus e segundo a boa mão de Yahvé. Só para te lembrar quem é Moisés, a Bíblia diz que Faraó percebeu que os hebreus estavam crescendo no Egito e prosperando. Quando os hebreus cresciam e prosperavam, Faraó deu uma ordem dizendo: toda mulher hebreia, quando der à luz, se for menina, deixa viver, se for menino, executa. E a Bíblia diz que uma mulher da tribo de Levi deu à luz a um filho e achou seu filho formoso e calafetou um cesto com betume e pinche e colocou a criança entre os arbustos na beira do rio, onde a filha de Faraó ia banhar. E a Bíblia Sagrada diz que quando a filha de Faraó vê a criança, ela leva a criança para dentro do palácio, e Moisés vai ser criado como filho de Faraó. Ele tem
cinto do Egito, mas tem postura de hebreu, oh glória. Ele tem capa do Egito, mas tem promessa de hebreu. Ele tem capacete do Egito, mas tem mentalidade de hebreu. Ele está dentro do palácio do Egito, mas está dentro do coração do Deus dos hebreus. Ele parece com um egípcio, mas ele tem caráter, conduta, moral, vida de hebreu. E tendo uma vida de hebreu dentro do Egito, deixa eu pregar daqui a pouco. Tendo uma vida de hebreu dentro do Egito, Moisés agora está sendo contemplado pelos olhos de Deus, porque é muito fácil ser crente onde todo mundo pula no poder, oh glória. Porque é muito fácil ser crente onde o fogo está arrastando. Eu vou pregar, oh glória. Porque é muito fácil ser crente onde está tudo incendiando. Deus quer ver ser crente é lá na faculdade. Deus quer ver ser crente é lá no trabalho. Deus quer ver ser crente é no namoro, é no casamento, dentro de casa. Porque pular na igreja todo mundo pula. Eu quero ver pular o adultério, pular a prostituição, pular a imoralidade e dizer: eu estou pulando para não cair. Porque quem cai não sobe, mas quem pula será arrebatado para a glória de Deus. Deixa bom. Aleluia, aleluia. Essa ainda não é minha voz, não. Não, que for minha voz eu te aviso. Aleluia, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vem comigo, por favor. Este Moisés agora, ele vai andar no deserto. Resumindo a história, cerca de 40 anos. Aleluia. E a mão de Deus é com Moisés. Quando ele sai de dentro do Egito, depois de 10 pragas liberadas, resumindo a história, sobre Faraó e sobre a extensão geográfica egípcia, a mão de Deus está sobre ele. Deus abre o mar e o povo passa a pé seco. Eu queria que você imaginasse comigo, antes de pregar aqui essa noite rapidamente, um muro de água de um lado, um muro de água do outro lado, os peixes chegando e sendo limitados, porque Deus subiu um muro, como se fosse um grande aquário desse lado e um outro aquário desse lado, e a terra seca onde o povo está passando. O povo não pisou no barro, o povo passou em terra seca, oh glória, oh glória. E eu queria que você imaginasse as crianças passando na água, passando dentro do mar, oh glória, e olhando dizendo: mãe, olha o peixe lá, oh glória. E o peixe sendo limitado, porque Deus colocou um muro, colocou um aquário invisível para limitar as águas para o seu povo passar, oh glória. Depois que o povo atravessa, Deus começa a fazer sinais mostrando o que ele é, oh glória. Sapato cresce no pé, roupa cresce no corpo, nuvem durante o dia, coluna de fogo durante a noite, codorniza e maná caindo do céu, oh glória. Ninguém tem enfermidade, a mão de Deus está sendo com o povo e o povo está prosperando. Deus, o Senhor, se ira, porque o povo estava murmurando contra ele, porque nós somos peritos em reclamar daquilo que não recebemos e não agradecemos aquilo que Deus já nos deu. Eu estou pregando para uma geração que reclama do que não tem e não glorifica a Deus por aquilo que Deus já deu. Uma geração que quanto mais tem, mais quer, quanto mais recebe, precisa. Uma geração que entra no templo não é para enaltecer a santidade, nem para engrandecer aquele que é santo, mas entra no templo querendo uma porta de emprego, solução de casamento, querendo milagre. O que Deus quer que você entenda: o teu casamento é resolvido quando você for humilde. A porta de emprego abre quando você colocar o currículo, glória. Mas a glória só desce quando você adorar de verdade. Ô glória, ô glória. Vem comigo, por favor. Vamos. Aleluia, aleluia. Já vou chegar em Mateus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Oh glória, aleluia. Deus fere o povo. Josué e Caleb entram na terra. Josué e Caleb que entraram na terra, Deus deu a eles a oportunidade. É interessante que quando Caleb entra na terra com Josué, ele diz: já se passaram mais de 40 anos.
desde quando Deus fez a promessa por boca de Moisés. Mas o meu vigor ainda é o mesmo. Eu quero a parte da herança que me cabe. E ele recebe Catibas Barneia, oh glória, por herança. A Bíblia diz que ali então instaura o ministério dos juízes. O ministério dos juízes inicia-se ali. É dali que vem Ruth, Esther, oh glória. É dali que vem Gideão, que vem Sansão. Mas no ciclo dos juízes, o último juiz vai ser Samuel. Esse Samuel, por vez, é filho de Ana. Esta Ana, por vez, é esposa de Eucana. Esse Eucana efrateu, homem bom que subia de Ramá para adorar ao Senhor. Essa Ana não podia gerar, porque tinha a madre cerrada. E foi dado para Eucana Penina. Penina dava filhos a Eucana, porque Ana não gerava. Presta atenção nisso. Penina dava filhos a Eucana, porque Ana não gerava. A Bíblia diz que quando Ana subia para adorar, Penina caçoava de Ana dizendo: o marido é seu, mas o filho quem dá sou eu. O marido é seu, mas a alegria da casa vem do meu ventre. E por esse motivo Ana partiu para a oração. Já vou começar a pregar. Quando Ana partiu para a oração, a Bíblia diz que tinha um sacerdote naquela época chamado Eli. Esse sacerdote chamado Eli, ele tinha 2 filhos, um chamado Ofni e o outro chamado Finéias. Nesse período que Eli é sacerdote e que seus filhos também estão no ministério sacerdotal, dentro de Israel tem um objeto sagrado chamado Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança tinha os pães da propiciação, a vara de Arão e o pote de maná sagrado. Toda vez que a arca era erguida e que tocava gaita, foles ou buzina, a glória de Deus aproximava e Deus dava livramento para o seu povo. A Bíblia diz que quando Ana chegou no templo para orar, ela dobrou o seu joelho próximo ao pilar da casa do Senhor e ela começou a orar de uma maneira tão intensa que a boca de Ana abria, a língua de Ana vibrava, mas não se ouvia palavras, oh glória, aleluia. A oração de Ana era uma oração sem voz. Ela orava, mas não se ouvia o som da sua voz. A mandíbula movimentava, a boca abria, os 32 dentes apareciam, a língua vibrava, oh glória, mas não se ouvia o som da voz. Porque o que atrai a Deus não é a multidão de palavras. O que atrai a Deus não é a falácia. O que atrai a Deus não é elevácia. O que atrai a Deus não é grito, glória. O que atrai a Deus não é rodopeio, entenda isso. Nada contra rodopiar, pular, porque foi muito bem dito aqui que o pulo não atrai a presença, mas a presença pode fazer pular. Mas tem muita gente achando que espiritualidade se mede através da língua estranha falada, através do pulo dado, através do grito liberado. Isso não é nível de espiritualidade. Espiritualidade é ser fiel à esposa em qualquer lugar. Espiritualidade é ser fiel ao marido em qualquer lugar. Espiritualidade é ser crente na faculdade, é ser crente na igreja, é ser crente na igreja. Espiritualidade é não negar a Cristo. Isso que é espírito. Já vou pregar. Aleluia. Eu estou muito grato por estar aqui essa noite, irmão. Eu acredito sim que foi Deus que me deu essa oportunidade. Até porque eu estou na fase da minha vida que eu não aceito a oportunidade dada pelos homens. Eu aceito a oportunidade dada por Deus. Eu prometi para Deus que se for preciso eu como tomate com ovo. Mas eu não vou me compactuar com os homens. Serei até o meu último dia de vida na terra uma pedra no sapato. Deus me chamou para incomodar. Aleluia, aleluia. Estou gostando de vocês, hein? Vocês dois aí. Você é gaúcho? Não, né? É o quê? Paranaense? Oh, Jesus, eu acho que eu falei alguma coisa errada aqui, né? Você é paranaense, né? Vamos lá, vem comigo, por favor. Nós podemos entender, então, que agora Deus, o Senhor, olha para dentro do templo e ele vê Ana com a boca aberta, com a língua vibrando, mas sem palavra. Só que Eli não conseguiu interpretar aquilo. Porque quando o homem está caído, ele acha que todo mundo é caído. Todo homem carnal tenta resolver com a carne. Onde é que foi a queda de Eli? A omissão. A falta de compromisso em exortar os seus filhos e discipliná-los. Eli exortou, mas não disciplinou. Ele tinha que tirar os seus filhos do ministério. Glória a Deus. Como eu disse, eu estou pregando para o Brasil, né? Eu não estou pregando para esta igreja aqui.
Eu não me dou o luxo de dizer, eu estou pregando para a igreja em Curitiba, Fazenda Rio Grande. Não, eu estou pregando para o Brasil, eu sei que essa mensagem vai ecoar o Brasil. E não é porque eu quero, a minha vontade é que não ecoasse, mas ela ecoa, escapa. Ela vai pedacinho por pedacinho, mas ela vai ecoando. O problema de Eli é que ele tem ciência da prática do pecado dos filhos. Mas porque na alma dele tem o sentimento de dinastia familiar. Ele vê o pecado, mas não toma uma decisão. Dinastia familiar. Poder que passa de pai para filho. Sabe quando é que os barões da igreja terão meu respeito? Quando eles reconhecerem alguém com chamado que não seja parente deles. Quando é que um homem de Deus, eu sei que eu perco a agenda pelo que eu falo, que acabe todas. Até porque o meu tempo na terra eu sinto que já está acabando. Eu não digo isso por vanglória, eu sinto que eu não sou daqui, irmão. Talvez você olhe daí e ache, é mais um pregador. Eu não sou daqui, eu sei que Deus tem algo preparado para a gente na glória. Quando é que você vê que o homem está cheio de Deus? Quando ele consegue passar o bastão para alguém que não tem o sangue dele. Alguém que não é da sua árvore genealógica. Alguém que não tem o seu DNA. E hoje a dinastia familiar, ela está imperando na igreja brasileira. Já vou pregar, vou mandar. Ele então está dentro dessa cosmovisão. Ele está protegendo a família dele. Ele está achando que porque ele é sacerdote, Deus vai passar pano quente para a prática de Ofni e de Finéias. Se Deus não passou pano quente para os filhos de Arão, Nadab e Abiú. Quem eram os filhos de Arão? Sobrinhos de Moisés. Só para você ver o nível de relacionamento de Eli e de Moisés. Quem é Moisés? Moisés é aquele que subia no monte e o monte fumegava. Qual é a intimidade de Moisés? Moisés descia do monte com o rosto brilhando. Qual é a intimidade de Moisés? Moisés entrava na tenda para orar e a glória de Deus ficava em cima da tenda, oh glória. E relâmpago, trovão e uma nuvem sobre a tenda. E quando alguém questionou, Deus falou: com vocês eu falo por profeta, mas com Moisés eu falo face a face, oh glória. Moisés eu falo com ele tete a tete. Quem é Moisés? Moisés é alguém que Deus escolheu, que Deus chamou, oh glória. Só que quando Deus chama, Deus não dá para o homem o direito de ferir a sua santidade. Não é porque eu sou chamado que eu sou paparicado. Não é porque eu sou chamado que eu tenho privilégio. Eu já vi alguns pregadores dizer: eu sou o dodói de Jesus. Eu sou não. Você pode ser ferramenta do ferramenteiro. E escute aqui, Deus não usa ferramenta suja. Deus só usa ferramenta que está limpa. Ferramenta é ferramenta. E ferramenteiro é ferramenteiro. Ele é o ferramenteiro e nós somos a ferramenta. Já vou pregar, aleluia. Estou feliz de te ver, viu? Aleluia. 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 Os filhos de Arão, Deus exterminou. Sobrinhos de Moisés, Deus exterminou. Deus matou e falou: joga a cinza para fora do arraial, para que todos saibam que eu sou santo. Foi isso que Deus fez com os filhos de Arão, levíticos. Agora, pasme com o que eu vou dizer. Os filhos de Eli estão pecando. Ana está orando. Eli olha e interpreta na cosmovisão carnal.
Ele diz, está tu embriagada? Ela falou, não estou bêbada. Sou uma mulher de coração contrito e espírito quebrantado, tem derramado as petições perante o Senhor. Ele estende a mão e diz que o Senhor lhe conceda a sua petição. Ana desce para Ramá, coabita com Eucana. Quando Ana coabita com Eucana, Deus abre a sua madre e ela concebe. A palavra conceber no Aurélia quer dizer gerar em trevas. Quando Ana gera no oculto, ela faz um voto e diz, se for menino eu vou dar para o Senhor. E quando nasce é um menino, coloca o nome de Samuel. Samuel é levado para o templo e colocado do lado do quarto de Eli. A lâmpada de Eli está apagando, mas a de Samuel está acesa. Oh glória, oh glória, oh glória. Oh glória. Oh glória, oh glória. Eli simboliza o final de um ciclo. Samuel simboliza o renovo de Deus na terra, oh glória. Eli simboliza alguém que acostumou com o ministério, está na cadeira, mas está caído, tem nome, mas está caído, tem prerrogativa, mas está caído, tem o respeito da terra, mas não tem a comunhão com o céu. Fecha o teu olho que eu vou pregar. O que tem de gente que tem nome, mas não tem presença, tem voz, mas não tem presença, tem paletó, mas não tem presença, tem prerrogativa, mas não tem presença, é príncipe na terra, mas é mendigo no mundo espiritual. Perante os homens é idolatrado, mas diante de Deus é um leproso, é doente, enfermo. Só que essa noite eu profetizo que toda lepra do pecado saia. Duremi canto raço. Elebaravassai. Derraço. Fecha o teu olho, cobre a tua cabeça. Elebara subibiri calabarassai. Eleva suramandarabacalavassuria. Elebara cantorabarabaséria. Elevara suribicantorabacalabarasséria. Eu declaro um tempo de santidade pairando sobre a igreja brasileira. Eu declaro em nome de Jesus Cristo um renovo pousando sobre nós, um temor genuíno da sacrossanta escritura. Eu declaro um tempo de joelho dobrado na madrugada, de vida em santidade. Eu declaro que o tempo dos artistas acabou na igreja brasileira e que um renovo está surgindo para a glória do nome do Cordeiro. Samuel é o primeiro juiz, ou é o último juiz e o primeiro profeta. Esse Samuel, que é o último juiz e primeiro profeta, ele vai ter a oportunidade de ungir um novo rei para Israel. Resumindo a história, coisa rápida. E ele vai ungir então, primeiramente ele confirma aquilo que o povo elegeu, Saul. Saul foi eleito pelo povo quando foi escolhido pelo povo, quando foi buscar as jumentas perdidas do pai. Deus mandou Samuel ratificar e ungir. Saul continuou deliberadamente na prática da desobediência. Deus rejeitou Saul e mandou ungir Samuel segundo o coração dele. Ou ungir Davi segundo o seu coração. Davi é ungido o rei. Davi aguarda o tempo do cumprimento. Davi enfrenta Golias, recebe Mical por esposa, Jonatã por cunhado, Saul por sogro. Davi sai da casa de Jessé, seu pai Belaíta, e vai para o palácio. No palácio, Davi agora entra em evidência. A evidência faz Davi ser perseguido. Saul quer matar Davi, Jonatã defende Davi. Davi é protegido por Jonatã. Saul e Jonatã morrem. Davi assume o trono. Quando Davi assume o trono, ele prepara todas as coisas. A primeira coisa que ele faz é trazer a arca da aliança de volta. Quando a arca é traga de volta, Davi dança, baila, se alegra. Mical despreza Davi. Deus seca a madre de Mical. Mical não pode gerar. Davi faz um exército. No exército Davi vai estar Urias o Eteu. Urias o Eteu é casado com Betseba. Esta Betseba é filha de Elã. Este Elã era oráculo e conselheiro do rei. Elã conhecia o palácio. A Bíblia diz agora que esta Betseba, filha de Elã, vai ser visualizada para Davi. Davi traz Betseba, comete uma prática de adultério com ela. Davi então coloca Urias na frente da peleja.
Urias morre, Davi traz a viúva para o palácio. Davi agora está em paz no palácio com a mulher que ele matou o marido dela para tê-la como sua. Passa-se o tempo, Deus manda o profeta lá no palácio. O profeta diz para Davi que certo homem tinha muitas ovelhas. Um homem tinha uma ovelha só. Davi entende o negócio, escreve o Salmo 51 e diz: pequei contra ti somente pequei, fiz o que era mal perante seus olhos. Davi pede a misericórdia. A espada vem sobre a casa de Davi Betseba vem Salomão. Esse Salomão vai receber de Davi 1000 bois de herança, mas vai receber ouro para as obras de ouro, prata para as obras de prata, ferro para as obras de ferro, madeira para as obras de madeira, palha para as obras de palha e feno para as obras de feno. Salomão edifica o templo. Depois que Salomão edifica o templo, Salomão faz uma oração e diz: Senhor, tu é a casa e a ti pertence esse lugar. A glória de Deus entra na casa. Deus diz, aleluia, do altar: esta casa é minha, o meu nome está neste lugar. Quando algum mal vos sobrevier, espada por juízo, peste ou fome, então meu povo ou estrangeiro clamar pelo meu nome, eis que eu me manifestarei. Porque se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se arrepender, se converter, eu ouvirei dos céus, perdoarei os pecados e derramarei chuva serode sobre ele. Deus sela aliança, Deus compra a casa, pega a casa para ele. A de Salomão vem Jeroboão e Roboão. De Jeroboão e Roboão vem a divisão das 12 tribos. Na divisão das 12 tribos, 2 reis entram em evidência. Um rei chamado Acabe vai assumir Israel. O outro rei chamado Josafá vai assumir Judá. Esse rei de Israel chamado Acabe vai casar com uma mulher chamada Jezabel. Esta Jezabel é filha de Etibaal. Este Etibaal não teve filho. Ele consagrou Jezabel a sacerdotisa. Essa Jezabel que é sacerdotisa, ela vai trazer os utensílios de ouro, de prata, de cobre, de madeira do Deus de Baal e colocar dentro de Israel. Vai trazer os profetas de Baal para profetizar em Israel. Quando Jezabel está profetizando com os profetas de Baal dentro de Israel, Deus levanta um homem chamado Elias. Elias, não se fala o nome do seu pai, não se fala o nome da sua mãe. O Tisbita de Gileade, esse Elias Tisbita de Gileade, ele vai profetizar sobre a seca. 3 anos e 6 meses vai ficar sem chover na face da terra. Depois Elias surge profetizando que a chuva cairia. A Bíblia diz que a chuva cai. Elias é perseguido. Ele passa por 3 cidades com Eliseu. Elias é levado ao céu e Eliseu se torna profeta em evidência. Esse Eliseu que é profeta em evidência vai ter a oportunidade de fazer o machado voltar da água. Vai ter a oportunidade de profetizar para uma viúva e o azeite multiplicar. Deus então inicia a carreira profética direta. Entre os profetas diretos vai estar Jeremias, o profeta das lágrimas. Jeremias é o profeta que profetiza o cativeiro. No cativeiro desce Daniel. Este Daniel é o jovem que decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. Do cativeiro vem Ezequiel. Esse Ezequiel é o profeta da visão metafísica. Mas o profeta Isaías é chamado de profeta messiânico, porque Isaías é o profeta que mais falou a respeito da manifestação do Messias e da vinda do Filho de Deus. O livro de Isaías é comparado com a mini Bíblia. Nós chamamos Isaías de mini Bíblia porque Isaías tem 66 capítulos. A Bíblia tem 66 livros. Isaías tem 12 visões. A Bíblia tem 12 visões. Isaías é dividido em 39 capítulos que compõem a primeira aliança e 27 capítulos que compõem a segunda aliança. A Bíblia é dividida em 2 períodos. 39 livros que compõem a velha aliança e 27 livros que compõem a nova aliança. O profeta Isaías também é chamado de profeta apocalíptico por causa da visão metafísica que ele tem. No capítulo 6, no verso 1, ele diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia a casa, e serafins voavam com 6 asas, com 2 tampavam os pés, com 2 tampavam o rosto, e com 2 voavam e clamavam uns para os outros, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. Eu vou oferecer Bíblia porque eu tenho Bíblia, tá bom? Cada um oferece o que tem, ô glória. Eu vou oferecer o que eu tenho Bíblia.
Então eu vou oferecer Bíblia. Eu vou espalhando Bíblia. Quem gosta de comida vai comendo. E se você achar que tem alguma coisa que não serve, me chama no cantinho depois que eu te explico como exegeta. Vem comigo, por favor, vamos lá. A Bíblia diz então que agora o livro de Isaías foi escrito cerca de 684 anos antes do Cordeiro nascer. O profeta Isaías, na visão metafísica, na visão transcendental, ele diz no capítulo 9, no verso de número 6: porque um menino vos nasceu e um filho se nos deu natureza humana, e o seu nome será, futuro indicativo, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, e ele reinará para sempre sobre o trono de Davi, o seu pai, e o seu governo não terá fim ou glória. Isaías também fala no capítulo 53: quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço forte do Senhor, porque subia de uma terra seca que não tinha aparência e nem formosura, e beleza alguma vimos nele para que o desejássemos, mas contudo pareceu bem a ele ser moído pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaías está falando do nascimento do Cordeiro, da morte do Cordeiro e da remissão através do sangue do Cordeiro. O Cordeiro nem tinha nascido, Isaías já falava sobre o trabalho da cruz para salvar a humanidade. Vamos andar, porque o relógio não para. O último profeta a falar sobre o Cordeiro é o profeta Malaquias. Malaquias diz da seguinte maneira: e a vós outros nascerá o sol da justiça, e sereis soltos como um bezerro da estrebaria, e saltareis de alegria. Aleluia. E depois que Malaquias fala, Deus fica cerca de 430 anos em silêncio. Cerca de 430 anos sem falar com a humanidade. Agora eu começo a pregar. Meu Jesus de cansaço, porque não vai deixar de convidar. Eu não dou água, não passo envelope, não entrego a revelação do Instagram, do Facebook. Não tem duas mulheres, não troco de família. Mas eu gosto da Bíblia. Eu durmo com ela, lendo a Bíblia. Eu fico na base do aeroporto lendo a Bíblia. Eu estou na faculdade. Tenho doutorado em Direito e do lado da minha Bíblia. Entende? A minha Bíblia não sai da minha bolsa. E eu dei um testemunho hoje sobre uma pessoa que leva 3 Bíblias para a escola. E um dia eu perguntei: por que será? Porque o que se vê é o que se faz. Vem comigo, por favor, vamos lá. Vamos andar. Depois que Malaquias diz: e a vós outros nascerá o sol da justiça, e sereis soltos como o bezerro da estrebaria. Deus sela o silêncio profético. Aí vem os livros apócrifos. Entre o livro de Mateus e Malaquias, há uma página branca na nossa Bíblia. As Bíblias que não são reformadas, ou que não são a Bíblia que passou no nosso crivo, tem outros livros que nós chamamos de livros apócrifos, que foram escritos no período que não havia inspiração. Há um silêncio da parte de Deus, mas o homem continua falando. Já viu gente que fala quando Deus não está falando? Já recebeu uma profecia toda errada? Você está todo bagunçado, alguém diz: Deus é contigo. Aí você mesmo fala: comigo? Comigo? Já se viu isso? Você sabe que é mentira a profecia. Na igreja isso é bonitinho. Cabelinha chapadinha, anda bonitinha. Mas dentro de casa parece uma bruxa. Você é brabo, uma cangaceira. Na igreja você glorifica: oh Deus, obrigado. Dentro de casa: eu te mato, menino, eu te arrebento. Praga. Aí vem o profeta da Jesus e diz: Deus é contigo. Aí dentro de você sabe: não é comigo. Você sabe: não é. Você diz: Deus não pode ser comigo. Eu quase arrebentei aquele menino hoje. Como é que Deus é comigo?
Você entende? Vem comigo, por favor, vamos lá. Deus entra em silêncio. E agora, entre Malaquias e Mateus, passa cerca de 430 anos. Só que havia promessas de Deus. Promessa feita lá em Gênesis 3,15. Que nasceria uma da semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Só que a mulher não tem semente. A mulher tem ovário. Porque semente quem tem é o homem. A palavra semente no do latim semer, que é a capacidade de proliferar uma raça e dar continuidade a uma espécie. Nós sabemos que o sêmen passa pela uretra, forma a placenta, forma a bolsa e gera o embrião. E nós sabemos que sem o sêmen, a placenta não é formada. Então a mulher por si, ela não tem capacidade de proliferar. Mas é o canteiro onde a semente vai fecundar, tá entendendo? Só que Deus diz a semente da mulher. Quando Deus diz a semente da mulher, está dizendo, aquele que vai nascer não tem cruzamento genético terreno, não tem DNA na terra, o sangue dele não vai estar, ó glória, nos hemocentros das cidades, ó glória. Ele não tem genética, não tem DNA, não é sangue A positivo, Bzinho, Bzão, ó glória. O que vai nascer, o sangue dele não é Ba nem B, é o sangue que purifica o pecado da humanidade. O sangue dele é o sangue carmesinho. Vamos andar. Passa-se cerca de 430 anos. A Bíblia diz que Deus vai visitar, Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso número 5. Vai visitar um homem chamado Zacarias, casado com uma mulher chamada Isabel. Zacarias, da ordem de Abias, era sacerdote. Isabel era uma das filhas de Arão, justa perante o Senhor. E eram ambos velhos e não podiam ter filhos porque Isabel era estéril. Eles não podiam ter filhos porque Isabel era estéril. Está escrito assim, Isabel era estéril e eles não podiam ter filho. E aquele ano foi o ano que a sorte caiu sobre Zacarias, para ele entrar na recâmara. Está ótimo assim o som. Para ele entrar na recâmara e oferecer sacrifício ao Senhor. E quando Zacarias entrou na recâmara para poder adorar o Senhor, quando ele colocou o pé no lugar santo, o anjo Gabriel apareceu para Zacarias na ponta do altar e falou, Zacarias, a sua oração foi ouvida. Isabel, a tua mulher, dará à luz a um filho. Ele nem falou que ela ia engravidar, ele falou que ela daria à luz. Já está grávida. Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho. Zacarias olhou para o anjo e o anjo disse, o nome do menino será João. Zacarias falou, não tem João na minha casa. O anjo disse, ficarás mudo a partir de agora. Zacarias saiu mudo da recâmara. Isabel agora está grávida. Isabel, que era estéril, está grávida. Mas o anjo diz, Zacarias, a tua oração foi ouvida. Agora escute o que eu vou dizer, oh glória. Você não vê Abraão orando para Deus curar Sara. É por isso que Abraão teve Agar, oh glória. Você não vê Davi orando para Deus curar Mical. É por isso que Davi teve outra. Você não vê Jacó orando para Deus curar a sua mulher. Por isso que ele teve outra. Você é quem? Você ora para Deus aperfeiçoar quem está do teu lado? Ou você busca alguém que é perfeito segundo a sua cosmovisão? No lugar de buscar ter filho com a concubina, mas Zacarias começou a orar. Zacarias não usou de pretexto do fato da mulher ser estéril para poder ter filho com outra. Zacarias falou, eu vou orar. Você vê o Cana tendo filho com Penina, porque você não vê o Cana orando para Deus curar Ana. Ele declara o amor por ela, mas ele não ora por ela. O que tem de gente que declara que ama, mas não ora, que declara na internet, é meu namorado, minha namorada, mas não paga preço na madrugada. O que tem de gente que dá buquê de rosa, dá bombom, dá caixa de chocolate, mas não dobra o joelho. Mais que um buquê, joelho dobrado, vida no altar, clama por ele, clama por ela. O anjo diz, está escrito,
O anjo diz: a tua oração foi ouvida. Então ele orou. E aí, você ora ou você abandona? Feche seus olhos. Deus não escolheu Isabel porque ela era perfeita. Deus escolheu Isabel porque ele podia aperfeiçoá-la. Deus não escolheu Ana porque Ana era perfeita. Deus escolheu Ana porque ele podia aperfeiçoá-la. Deus não escolheu Paulo porque Paulo era perfeito. Ele escolheu Paulo porque ele podia aperfeiçoá-lo. Deus não te escolheu porque você é perfeito. Deus te escolheu porque ele pode te aperfeiçoar, oh glória. O que Deus quer que você entenda, que ele não fez promessa para você porque ele viu qualidade em você. Ele fez promessa para você porque ele sabe que ele é capaz de te qualificar para a promessa cumprir. Você diz: eu não mereço, ele diz: você não merece, mas eu vou te mudar para glorificar o meu nome através da tua vida. Você diz: eu não sei, não posso. Ele diz: eu vou te capacitar e o meu nome será glorificado através da tua vida. Deus abriu a madre de Ana. Isabel está grávida. Quando Isabel está grávida, o anjo vai até a casa de Maria. Mire em mim, por favor. Quando chega na casa de Maria, Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso número 24 em diante. O mesmo anjo foi na casa de Isabel, bate na porta de Maria. Quando Maria abre a porta, o anjo diz: salve, agraciada, paz seja contigo. Dentro do teu ventre, tu conceberás e darás à luz a um filho. E lhe por-lhe-á o teu nome de Jesus. E esse será grande e reinará para sempre sobre o trono de Davi, o seu pai. Repetiu a profecia de Isaías. E o seu governo não terá fim. Maria disse: como acontecerá isso, sendo que eu sou virgem? O anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo. A virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E o santo que de ti há de nascer será chamado Filho do Deus Altíssimo. Maria diz: eis aqui a serva do Senhor. O Espírito Santo pousou sobre Maria. Aquele mês era o 6º mês. O 6º mês é o mês de Elu, no original hebraico, o mês de Nissan. Era o 6º mês de gravidez de Isabel. Quando o anjo visitou Maria, Maria recebe a visita de Isabel. Isabel está de 6 meses de gravidez quando ela visita Maria. Quando Isabel chega na casa de Maria, sua prima, quando Maria abre a porta, a criança na barriga de Isabel começa a pular. Isabel segura a barriga e começa a glorificar. Isabel olha nos olhos de Maria e diz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Sabe o que Isabel está dizendo? O que está dentro de ti é o Criador do céu, é o Criador da terra, é o Criador da humanidade. O que está dentro de ti é o Deus Todo-Poderoso. Passa-se o tempo, nasce a criança de Isabel. Quando a criança é nascida, a parteira diz: qual o nome? Zacarias escreve numa tábua: o nome será João. Quando a parteira lê o nome João, a língua de Zacarias solta e ele canta um canto dizendo: minha alma bendiz o Senhor, e o meu espírito enaltece ao meu Salvador, porque Deus está visitando a humanidade. Passa-se um tempo, uma estrela cai em Belém. Quando a estrela cai em Belém, 3 reis vão atrás da estrela, levam incenso, mirra e ouro para adorar a criança que foi nascida e posta na estrebaria, na manjedoura, para cumprir a profecia que diz: o boi conhece a manjedoura e a jumenta a estrebaria do seu dono. Mas Israel não tem entendimento, meu povo não me entende. Raça de víbora, abandonaram o Senhor, blasfemaram do santo Israel, voltaram para trás. Porventura Israel, servo ou escravo nascido em casa, porque 2 males cometeu o meu povo: um me abandonar e o outro cavar cisternas rotas em deserto onde não retém água. E a Bíblia diz agora que quando a criança Jesus é nascido, os reis levam incenso, mirra e ouro, adora a criança. O anjo do Senhor fala com José, manda eles mudarem a rota. Eles mudam a rota. Herodes quer matar o menino. Enquanto isso, João está crescendo. Jesus começa a crescer, é levado até a sinagoga. Simeão levanta a criança, agradece porque viu o Criador, devolve Maria. Maria vai para Nazaré. Nazaré está no norte de Jerusalém. Jerusalém é uma junção de palavras. Jeru é um sufixo, Salém é um prefixo. Jeru quer dizer cidade, Salém quer dizer paz. Jerusalém quer dizer cidade da paz. Salém é uma antiga cidade que Melquisedeque era príncipe. Melquisedeque é uma tipologia de Cristo no Velho Testamento. Melquisedeque é o sacerdote que não tem árvore genealógica, que recebeu o dízimo da mão de Abraão. Agora Jesus é levado para Nazaré.
no norte de Jerusalém, no norte, para cumprir a profecia que ele vem de uma terra seca. Enquanto Jesus cresce em Nazaré, João está crescendo próximo ao Jordão. Quando João chega a uma certa idade, ele já começa a pregar à beira do Jordão. Mas antes de falar da pregação de João, eu queria que você imaginasse comigo Maria e José com Jesus dentro de casa. Maria olha para José e olha para Jesus e diz: nasceu de mim sem José tocar em mim, ô glória. Nasceu em mim sem José colocar a mão em mim, ô glória. Eu queria que você imaginasse Jesus com 1 ano de idade, o primeiro dente nascendo na boca, e Maria dizendo: o Criador da boca está nascendo dente, ô glória. Jesus aprendendo a andar, dando o primeiro passo, e Maria dizendo: o Criador do pé está aprendendo a andar, ô glória. Eu queria que você imaginasse comigo Maria pegando Jesus no colo. Quando ela levanta o menino e olha nos olhos dele, ela diz: parece um menino, mas é o leão da tribo de Judá, ó glória. Parece um menino, mas é a raiz de Jessé. Parece um menino, mas é o Elohim, é o El Shaddai, é o Adonai, ó glória. Parece um menino, mas é o Cordeiro. Eu queria que você imaginasse comigo Jesus com 13, 14 anos de idade, pegando água para José no odre. E quando ele chega com água para o pai pega o odre com água. Jesus olha nos olhos de José e diz: hoje eu te dou água no odre, mas eu sou a fonte de água viva que desceu do céu, ó glória. Eu queria que você imaginasse comigo Maria sentada à mesa com Jesus. Ela parte o pão, ó glória, entrega o pão na mão do menino, cerca de 15 anos de idade, 16. Jesus pega o pão, olha para o pão, olha para Maria, e com um olhar ele diz: hoje você me dá pão, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu, ó glória. Eu queria que você imaginasse comigo Jesus com cerca de 20 anos de idade, assentado, comendo a Páscoa com Maria e José. Eles pegam um cálice com suco da uva, pegam um cordeiro, parte o cordeiro, entrega para Jesus, entrega o suco da uva, que é cultural aquela festa. Quando Jesus pega o cálice com suco, ele olha para o suco, ele olha para o cordeiro, ele olha para José e Maria, e quem sabe com o olhar ele diz: hoje vocês me dão desse cordeiro, mas aquele que não comer da minha carne, aquele que não beber do meu sangue, esse tal não tem parte comigo, porque minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Fecha o teu olho, por favor, porque eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade, ó glória. Eu queria que você imaginasse comigo Jesus com rosto de homem, mas caráter de Deus, boca de homem, mas palavra de Deus, mão de homem, mas toque de Deus, olho de homem, mas visão de Deus. Parece homem, mas é Deus. Parece homem, mas é o próprio Deus. Quem olha para ele diz: é apenas um galileu, mas o céu está dizendo: esse é o Cordeiro que tira o pecado da humanidade. Quem olha para ele diz: é mais um profeta, mas o céu está dizendo: esse aí é o Criador da humanidade, é o Cordeiro de Deus que veio para salvar, para purificar, para justificar, para santificar. Vem comigo. Sai de Nazaré para Jerusalém. Quando ele sobe para Jerusalém, João capítulo 2, transforma água em vinho em Canaã de Galileia. João capítulo 3, prega para Nicodemos. João capítulo 4, prega para a mulher samaritana próximo ao poço de Sicar. João capítulo 5, passa pela porta da ovelha e cura um homem que tinha 38 anos na beira do tanque. João capítulo 6, multiplica pão, multiplica peixe. João capítulo 7, prega sobre um pastor. João capítulo 8, liberta a mulher que foi pega em pleno ato de adultério. João capítulo 9, fala que ele é videira. João capítulo 10, diz que ele é bom pastor. João capítulo 11, ressuscita Lázaro de Betânia. João capítulo 12, volta em Betânia e ceia na casa de Lázaro. João capítulo 13, lava os pés dos discípulos. João capítulo 14, começa as parábolas sobre o reino dos céus. Só que esse Jesus que é Deus, que merece a nossa adoração, a nossa reverência, esse Jesus que é Deus, que não pode ser adorado de qualquer maneira, esse Jesus que é Deus, que não deve ser negociado, comercializado, banalizado, que o teu nome não pode entrar em vitupério, esse Jesus que é santo, que é soberano, que é o protetor, que é o purificador, que é o salvador e que também há de buscar a igreja. Ele trouxe para si discípulos e apóstolos, prerrogativas de discípulo, prerrogativa de apóstolo. Discípulos porque foram ensinados pelo mestre, apóstolos porque andaram com o mestre. Discipulado, aprenderam ao lado. Apostolado, andaram ao lado.
Esses homens são discípulos e apóstolos, porque eles conviveram com Jesus. Eles estão andando com ele. E a eles é dado conhecer o reino de Deus. E aqui no capítulo de número 13, no verso 24, Jesus olha para os seus embaixadores, para os seus ministros, para aqueles que ele delegou poder para poder pregar, para aqueles que ele delegou poder para expulsar os demônios, para curar os enfermos, para aqueles que ele delegou poder para pisar em serpentes e escorpiões, oh glória. O poder que ele deu não é para disputar quem prega mais, quem canta mais. O poder que ele deu não é para poder ganhar dinheiro, para ter fama, para ser artista. O poder que ele deu foi para libertar o cativo e o oprimido, oh glória, para anunciar o tempo aceitável do Senhor. Jesus olha para os seus discípulos e libera uma parábola. E a parábola é: propôs-lhes outra parábola dizendo: porque o reino dos céus, primeira coisa, existe um reino nos céus. Todas as vezes que fala de parábola e fala de céus no plural, está falando do primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, céu de glória. E talvez você é crente, acostumou com a sua vida de crente. Existe uma estrutura preparada para um povo que é santo. Uma cidade que não foi povoada, mas que será povoada. Uma cidade que não está ocupada, mas que já está preparada. Já tem uma casa pronta para mim na glória. Tem um lugar reservado para cada crente na glória. Tem uma casa preparada e você precisa voltar a ter esse sentimento de que você vai morar no céu. E precisa se preparar para os céus. Porque o reino dos céus é semelhante ao reino dos céus. Se é um reino, tem um rei. Se tem um rei, tem um trono. Se tem um trono, tem coroa. Aleluia. E tem os seus súditos. Porque o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. No seu. Pode falar mais alto, tem muita gente para pouco barulho. No seu. Então o campo tem um proprietário. Ele não lançou a semente em um campo aleatório. Ele não lançou a semente em um campo desocupado. Ele é proprietário do campo. Ele semeou no campo que era dele. Porque o reino dos céus é semelhante ao semeador que semeou a semente no seu campo. Aleluia. No seu campo, pronome possessivo, no campo dele. O campo é dele. Verso de número 25. Mas dormindo os homens. Quem dormiu não foi o semeador. Quem dormiu foram os homens. Quais são os homens que dormiram? Aqueles que tinham que tomar conta do campo. Está entendendo? O dono do campo semeou. E aqueles que tinham que ficar em sentinela adormeceram. E sabe o que tem trago o joio para cima do altar? A sonolência de muita gente que tinha que estar atento. Você que pode, curva a tua cabeça. Vamos trazer porque traz gente. Trocou de mulher, mas traz gente. Vamos trazer porque ela traz gente. Ela posta de biquíni, mas ela traz gente. Ela fica na praia de glúten pra cima, mas ela traz gente. O cabelo dela é vermelho, mas ela traz gente quando ela canta. Ela toma uísque, mas ela traz gente. A sonolência. O sono da fé. A pressa de crescer em número deixou de preocupar com a qualidade. Se batiza hoje a baciada. Batiza gente que não sabe o que é Pentateuco. Gente que não sabe quantos livros tem na Bíblia. Se leva ao ministério gente que nunca leu a Bíblia toda. Se torna pregador sem saber conjugar o verbo. É pregador, mas não sabe o que é pronome, o que é artigo, o que é verbo. Hoje a pressa de ser não se deixa preparar para estar na posição. A necessidade da evidência,
A necessidade de encher o templo agora fez com que as pessoas trouxessem os artistas para sobre o altar da igreja. Os nossos cultos tornaram-se em show, aleluia. Os nossos congressos se tornaram eventos que alegram a carne e que não constrange quem está em pecado. É uma vergonha chamar de avivamento essa pulação, essa gritação que se acontece nos maiores eventos do Brasil. É uma vergonha chamar de poder alguém que está pulando e o decote está cavado, as costas de fora, a barriga aparecendo. É uma vergonha falar que é poder alguém que está pregando, mas está no segundo casamento, no terceiro casamento de Juarez. Casou de novo, não pode ser crente. Pode ser crente, só não deve pregar, porque quem não governa a sua casa não pode governar a casa de Deus, porque quem não cuida dos seus não pode cuidar daqueles que são de Deus. O que você quer dizer, Juarez? Você é contra o segundo casamento? Sou contra, sim. Juarez, você vai perder a amizade. Deixe de ser meu amigo, mas saiba a verdade: os adúlteros não herdarão o reino de Deus, os prostitutos não herdarão o reino de Deus. Mas está pregando, mas está em pecado. Está rodando, mas não paga pensão alimentícia. Fecha os seus olhos. Está sentindo poder, mas agride a esposa. Está sentindo poder, mas é violento, é brabo demais. Está pulando no poder, mas eu estou sendo transformado. Continue nessa visão então. Continue sem cumprir com seus deveres. Continue cumprir sem cumprir suas obrigações. Aquele que adivinha não terá por inocente o culpado. Ele é santo, ele é soberano. Vamos colocar nossa vida em ordem. O céu é logo ali. Daqui a pouco acontece o arrebatamento. Vamos endireitar a vereda enquanto é tempo. Mas dormindo os homens, mas dormindo os. Veio o inimigo. O inimigo veio na hora da sonolência. É quando vem a inércia, quando vem o sono. Quando se dorme, o inimigo vem. Onde é que o inimigo entra? O inimigo entra onde não tem vigilância, onde não tem ninguém atento, onde não tem ninguém observando, onde não tem ninguém ali para poder dizer: isso aqui não pode. Eu estou pregando para uma geração que não aceita regras, quer benefício, mas não quer obedecer, quer receber de Deus, mas não quer obedecer a Deus. Uma geração que dorme com o namorado, uma geração que dorme com a namorada, uma geração que toma vinho, que toma uísque, uma geração que os filhos dançam festa junina na escola. Não é festinha junina aqui, minha filha está pulando a fogueira lá. Vai lá comer pipoca pela fogueira. Uma geração que os filhos colocam orelhinha de coelhinho da Páscoa. É o coelhinho da Páscoa. O que tem é o coelhinho? É só o coelhinho. É o Papai Noel. Ho, ho, ho. Geração de crente que está usando árvore de Natal, Papai Noel na chaminé. Tudo que outrora nós abominávamos, hoje estamos abraçando. Eu vou falar, já estou aqui mesmo. Antes a gente rejeitava e agora está abraçando. A gente pregava contra a novela. Novela agora faz parte da vida de muito crente. Série da Netflix, filme moral. A gente pregava contra o divórcio. Estão divorciando, estão casando 2, 3 vezes. A gente pregava contra a nudez, a mulherada de perna de fora, decotão cavado, roupa colada, cascavelando igual a surucucu na igreja, de baixo para cima. Ninguém fala mais nada. A gente pregava contra o cabelo vermelho. É cabelo vermelho, cabelo amarelo, cabelo lilás. Nós pregava sobre homem ser homem. É homem de sobrancelha quadrada, sobrancelha rapadinha, feitinha, com cantinho em mão. Homem da unha feitinha, mão na água quente, mão na água fria, toquinha rodada em mão. Vai orar, varão. Vai jejuar, irmão. Vai pedir a Deus para te libertar. Vai nascer de novo, vai virar crente, varão. Vai pedir a Deus para te encher do Espírito Santo. Seja macho, cabra ruim. Ô maiada da mão fina. Ô maiada que está na manicure, pele...
É muito tempo, é muito tempo. Feche os seus olhos. Não dá para visitar o hospital porque está fazendo a unha, né, santo? Feche os seus olhos, feche seus olhos, feche seus olhos. Não dá para visitar o leprosário porque está fazendo a unha, né, santo? Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Não dá para levar ceia no hospital porque está fazendo a sobrancelha, né, santo? Oh glória, oh glória, oh glória. Não, porque eu sou metro, eu cuido do meu corpo. Você é metro? O povo de Corinto também era metro. Paulo escreveu 2 epístolas para Corinto, sabe por quê? Porque dentro de Corinto tinha um ditado assim: vamos viver a vida segundo Corinto. Não é segundo as Coríntios, é segundo Corinto. Sabe qual era o costume de Corinto? O homem pegar a mulher do outro homem, filho deitar com a própria mãe. O apóstolo Paulo diz: entre vós alguém que deita com a mulher do próprio pai. Tirar esse iníquo do meio de vós, para que o corpo pereça e o espírito seja salvo no dia do Senhor. Paulo pregou para Corinto com dureza, sabe por quê? Porque o povo de Corinto era um povo lascívico. Sabe o que é lascívia? É quando você usa o seu corpo para gerar cobiça. Quando você coloca uma calça leg e anda cascavelando de um lado para o outro, parecendo uma jiboia na rua, e depois quer tomar ceia, quer falar que Deus é santo, quer pular no poder, vai tomar vergonha, vai tomar atitude, vai nascer de novo, vai pedir, não gostou não? Pega a reta, vai embora, porque eu já vim para poder pregar. Corta, amanhã tu vem, amanhã tu volta, porque eu posso não voltar mais, mas o que Deus está mandando eu vou falar. Juarez, você é a favor do sedentarismo? Não. Eu não sou a favor do sedentarismo, porque o sedentarismo mata. A obesidade, o excesso de gordura. Juarez, eu tenho que cuidar do meu corpo, tenho que cuidar. Mas você não pode idolatrar o seu corpo, nem usar o seu corpo como objeto de cobiça. Você não pode, você não deve. Feche seus olhos. Você que é crente e posta foto sensual, você não é ovelha, você é bode. Fecha o teu olho, fecha o teu olho, fecha o teu olho. A senhora que é crente e paga de gatinha na internet, toma brilho na tua cara. A senhora que é casada e está na internet fazendo biquinho, fazendo carinha de sensual para poder postar no seu Instagram, no seu Facebook. Pede a Deus para te salvar, para você nascer de novo. Cuida do teu. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios, diz assim: não sabeis vós que vós sois templo do Espírito Santo, e se vós destruís o templo do Espírito Santo que sois vós, o próprio Deus vos destruirá. Ninguém prega isso porque não dá ibope, não dá fama. A Bíblia diz: apresentai os vossos corpos a Deus. Não é apresentar o corpo para o personal. Eu vou lá no meu personal. Apresentar os vossos corpos a Deus como sacrifício santo, agradável, irrepreensível, que é o vosso culto racional. Mas dormindo os homens. Entrou isso na igreja porque os homens dormiram. Não vou generalizar, nem todos, mas muitos baixaram a guarda para não perder o povo. Para não perder o povo, vamos mudar a mensagem. Para não perder o povo, vamos escolher um pregador que o povo gosta. Porque aí não fala da vaidade dela. Não fala da imoralidade dele. Não fala que ele é agiota e a agiota vai para o inferno. Não fala que ele joga no jogo do tigrinho de madrugada. Vamos trazer um pregador que não fala que vê pornografia, oh glória. Não fala da pornografia, não fala. Vamos trazer alguém que prega uma mensagem que deixa o povo mais alegre. Vamos baixar a guarda para não perder gente. Sabe qual é o maior problema, irmãos? É que na ausência de Moisés, Arão permitiu o povo fazer um bezerro. Onde não tem liderança, vem a idolatria. Deixa eu repetir, onde não tem liderança vem a idolatria. Onde não tem liderança o povo levanta ídolo. Só que no nosso meio não cabe idolatria. Pregador não é grande, pastor não é grande, profeta não é grande. Grande aqui é Jesus de Nazaré. A ele seja a glória, a ele seja o louvor e a adoração para todos sempre. Moisés se retirou, o povo fez o bezerro.
Sabe por quê? Porque o povo, quando não tem liderança, o povo bate cabeça. Sabe por que tem muita gente achando que vai para o céu? Porque está sem liderança. Ele tem pince na língua, pince na orelha, pince no ouvido, pince em todo lado. E está falando que Deus é santo. E Deus dizendo, eu sou santo e você. Eu sou santo e você. Ele está falando que Deus é santo, está todo tatuado. Irmãos, escute o que eu vou dizer aqui. Não tire do contexto a minha fala. Uma coisa é quando a pessoa está tatuada e ela vem para a igreja tatuada e converte. Ela converteu, está tatuada. Outra coisa é quando a pessoa está na igreja e ela vai se tatuar. Ela é crente, eu vou fazer uma tatuagem, que fé. Tatuagem no pescoço, olha para o meu cangote. Tatuagem aqui em cima, olha para o meu seio. Tatuagem aqui, olha para a minha perna. A tatuagem é o quê? É uma forma de chamar o olhar da pessoa para aquele local. Onde você coloca a marca, aquilo fica em evidência. Se você coloca aqui, vão olhar para cá. 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 Porque a tatuagem é uma marca que chama o olhar. Então isso não é para glorificar a Deus. Isso é para quê? Para despertar interesses alheios. Vamos lá, vem comigo, por favor. Já estou finalizando. Prometo para vocês, já vai ficar livre de mim. Amanhã, depois de amanhã, tem fiusa, né? Aí o fogo vai cair. Você vê o que é fogo? O senhor até parece com um fogo. Oh, desculpa, tá? Vocês vão ver o que é fogo. Hoje é só água hoje. Hoje tem fogo não. Hoje você vai para casa pensando. Vai pensando. Talvez você vai para casa dizendo, eu não gosto dele. Eu vou dizer, não tem problema, eu já sou casado. Ah, eu não gosto dele. Eu não sou candidato aqui, sou lá em Minas. Mesmo assim, para votar em mim lá, tem que votar da forma que eu prego, senão não vai votar. Eu não vou ganhar nunca se for mudar a mensagem. Está entendendo? Tá, Juarez é muito chato, não tem problema. Pode tirar suas conclusões a meu respeito. Mas guarde a palavra. Guarde a palavra. Porque essa palavra pode te introduzir dentro dos céus. Pode te ajudar a caminhar um pouco mais. Vem comigo, finalizando minha oportunidade. Mas dormindo os homens, veio o inimigo, e semeou o joio no meio do trigo. O inimigo veio quando os homens dormiram e semeou o joio. Peraí, o campo não é dos homens. O campo é daquele que semeou. E aquele que semeou colocou os homens para tomar conta do seu campo. E aqueles que ele colocou para tomar conta do campo adormeceram. E quando aqueles que estavam na responsabilidade de tomar conta do campo adormeceram, o inimigo veio e semeou o joio. A igreja não é nossa. A igreja não é de homens. Ele é o dono da igreja. E ele colocou homens para observar a noiva, oh glória. E se esses homens adormecerem, o inimigo vai começar a semear no meio da igreja. Semear. Vamos lá. Andando e finalizando. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E se retirou. E quando as ervas cresceram, crescer aqui está implícito o fator tempo. Tempo é fator numérico divisível. Se define tempo em meses, anos, minutos, milésimos de segundo e décadas de ano. Tempo é o espaço entre um dia e o outro, e uma hora e a outra. Crescer aqui é um verbo de ação. Quando as ervas crescem, manifesta-se a identidade. Então o tempo revela a verdadeira identidade. O tempo revela a verdadeira identidade. Enquanto era semente, não dava para discernir quem era quem, oh glória. Enquanto estava debaixo da terra, não dava para discernir quem era quem. Mas quando o tempo passou e quando as ervas cresceram, a identidade foi revelada. O que eu quero dizer que essa noite em Curitiba é que o tempo revela quem é e quem não é, oh glória. O tempo
tempo revela quem é de Deus e quem não é de Deus, oh glória. O tempo revela quem serve de verdade e quem não serve de verdade. O fator tempo é perito em revelar identidade, em revelar caráter. Sabe por quê? Porque o nosso caráter é projetado de acordo com os nossos relacionamentos interpessoais. Não tem como ser homem de Deus e andar com adúltero. Não tem como ser homem de Deus e andar com prostituto. Homem de Deus não se cola com quem é canalha. Homem de Deus não anda de mão dada com quem tem vida dupla. Homem de Deus não anda com um bando de urubu ao redor dele. Homem de Deus não anda batendo nas costas de quem tem 2 famílias, 3 famílias. Homem de Deus não tem unidade com quem tem vida dupla. Homem de Deus não anda colado com efeminado, com mulherengo, com beberrão, com adúltero, com gente que gera escândalo. Quer saber quem é o pregador? Procura saber o ciclo de amizade que ele tem. Procura saber quem está colado com ele. Se é alguém que saqueia a igreja, que anda do lado dele, ele também é um saqueador de igreja. Mas se do lado dele tem a presença de Deus, é porque ele anda com Deus. Você não vê Elias andando com picareta. Você não vê Eliseu andando com picareta. Você não vê Jeremias andando com picareta. Para falar a verdade, profeta que é profeta não tem grupo de amiguinhos. Profeta com profeta que é profeta não tem panelinha. Profeta que é profeta não assenta em churrascaria para fazer foto dizendo: tô aqui na churrascaria com profeta fulano, ciclano e bertânio. Profeta que é profeta não posta foto malhando na internet. Profeta que é profeta tem vida pautada, tem vida equilibrada, tem vida decente, tem vida temente, tem vida no altar. Escute aqui, Brasil, outra vez vereis a diferença entre o justo e entre o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Não adianta ter nome e não ter caráter. Não adianta ter fama e não ter o Espírito Santo. Não adianta ter agenda e não ter família, não ter vida. Mas crescendo as ervas, aleluia, aleluia. E quando as ervas cresceram, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, aqueles que tinham que tomar conta do campo, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que então tem o joio? Então ele disse: o inimigo é quem fez isso. Aleluia. O inimigo é quem fez? O inimigo é quem fez? O inimigo que fez isso. E os servos disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Você vai perguntar: o senhor quer que arranque o joio? Eu te convido para colocar sobre os seus pés. Fique em pé, por favor. Os servos perguntaram para o dono do campo: o senhor quer que arranque o joio? Jesus contando essa parábola. Quer que vai lá e tira o joio do meio do seu campo, onde o senhor semeou o trigo? O dono do campo olha para o servo e diz: não tira o joio de lá. Deixa o joio lá. E deixa eu te contar algo aqui essa noite. O joio parece com trigo. O joio parece trigo, mas não é trigo. Tem roupagem de trigo, mas não tem a essência que o trigo tem. Quando você olha, você até confunde o joio com o trigo. Mas quando você amassa, o joio é oco por dentro. E o trigo tem a massa. O joio é vazio. O joio tem aparência, mas é vazio. Feche seus olhos. O joio tem roupagem, mas é vazio. Oh, glória. O joio está no meio, mas é vazio. Oh, glória, oh, glória, oh, glória. O joio está andando do lado do trigo, mas não tem o que o trigo tem. Oh, glória. O joio convive com o trigo, mas não carrega o que o trigo carrega. O joio parece trigo, mas na verdade ele tem casca de trigo, mas não tem a essência que o trigo tem. Feche seus olhos. E é assim que Jesus olha para que Deus olha para a igreja. Ele vê a igreja como uma grande lavoura, e ele sabe quem é trigo e ele sabe quem é joio. Escute aqui, não adianta fingir ser o que não é. Não adianta falar que tem não tendo.
Não adianta mascarar, fingir que é e não é, ô glória. Porque ele sabe quem é trigo e ele sabe quem é joio. E entre os pregadores do Brasil eu vou gritar, porque alguém disse que eu sou alguém que prega contra os companheiros. Disseram outro dia, você é o único pregador que prega contra os companheiros. Mas eu não tenho companheiro adúltero. Eu não tenho companheiro cheirador de cocaína. Eu não tenho companheiro mulherengo pilantra. Não é meu companheiro quem tem duas famílias. Meu companheiro é quem anda com Deus. Eu não ando com gente torta. É melhor sozinho cheio de Deus que acompanhado sem a presença de Deus. É melhor andar na terra como uma voz de denúncia que ser bajulado pelo sistema e perder o brilho do Espírito Santo. Que rejeitem a minha pessoa, que não gostem de mim, que não me convidem, mas que eu ouço o alarido do arcanjo e que eu ouço o recabada calavaço. Remanacaiaxúria. Nabaca lavaza subidaca. Elevaço badacalavaxandaraia. Eu estou abrindo uma porta para a tua casa. Eu estou abrindo uma porta para a tua família. Ao mover da minha destra em prol do teu lar, eu estou fazendo algo novo nos sentimentos dos teus. Elevácia, alabracavassurgavácia. Eu estou tirando a tristeza, a decepção. Elevasurgavácia. Eu estou curando a ferida. Elevácia. Eu cheguei como remédio na tua casa. Alabracavassurgavácia. Eu sou o teu Deus. Elevácia. Por zelo de ti, elebacalavacerga. E pelo sussurro da tua alma, e pelo gemido, elevaça, que erguesse diante de mim, o meu bálsamo chega na tua casa, o meu refrigério chega na tua família. Eu sou o Deus que sara os sentimentos, que renova as forças. Eu sou o teu Senhor. Sobre ti deixa a minha graça, e a minha paz te basta. Manda dizer o Senhor. Uramacanda, uramanda bacanda, dadadaia, uramanda canda, dadada, uramanda, até minimicando, dadada, ateima, ateima, aduminimicando, dadada, atúria, atúria, eminimicando, dadada, até minimicando, dadada. Quem tem glória da glória, quem tem glória da glória, abre a boca e comece a adorar. Quem é trigo, quem é joio é joio. Quem é trigo, quem é joio é joio. Mas o dono da seara está vindo aí. Oh, Espírito da verdade, Espírito de Deus que não se engana. Elevar, serga, elevar, surga, vácia, elevar, sovente que a serga, elevar, chaia, cando, elevar, surga, elevar, se acave a surga, elevar, serga. Abre a boca para adorar essa noite. Abre a boca para adorar. Eleva, surga, elevando que a serga, elevácia, alabrava, surga, vácia. Eu sou o Senhor, eu sou Deus, elevácia. Te trago para mais perto da minha vontade, te trago para mais perto do meu querer. Eu estou fechando portas, estou tirando companhias e mudando amizades. Eu estou arrancando capa e tirando máscara na tua presença. Trarei para ti o oculto e te mostrarei o escondido. Lhe provarei quem é e quem não é, e aqueles que permanecerão e os que hão de sair do teu caminho. Porquanto contigo tem um negócio, contigo tem um chamado. Eu estou abrindo o teu entendimento, eu estou abrindo a tua mente, eu estou entrando na tua faculdade psicológica, eu estou entrando dentro de ti. Os projetos que ficaram pela metade, os sonhos que não foram concluídos, quantas coisas iniciaste tu
tu e deixasse pelo caminho, deixasse ciclos sem concluir, projetos sem finalizar, mas esse tempo conhecido como ano, eu baixei a minha glória na terra para falar contigo. Eu estou curando o teu coração, eu estou sarando a tua alma, eu estou renovando a tua força e te dando graça para concluir o que ficou pela metade, para a glória do meu próprio nome. Manda dizer o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, manda dizer essa noite, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso, fecha seus olhos, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso, ai, 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 Jeová, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que mandarai, Uramandabacandadada, Uramanda, Uramaraia, Candarabaia, Xeribicaia, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso, fecha o teu olho, curva a tua cabeça, ó Jesus de Nazaré, ó Deus eterno, Deus grande, ó Deus sublime, ó magnânimo, excelso, ó Deus de glória, ó Deus de poder e de graça, elebracaia sérvia, elevaça, alabracavassúrdia. Eu estou indo no Banco Santander, eu estou visitando o Santander, elevaça, eu estou visitando o Banco Nubank, elebravassúrdia, eu estou entrando na Caixa Econômica Federal, alabravaça, eu estou criando a situação, eu estou aprovando os papéis, elevaça, eu estou liberando um documento, alabravaça, eu estou entrando como teu fiador, eu estou entrando como teu avalista, eu estou indo na tua frente, estou liberando uma chave, te entregarei na mão um documento, lembrarás dessa noite, entenderás que eu não sou homem, eu sou Deus, sou Senhor, e como quero faço para a glória do meu próprio nome. Manda dizer o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, manda dizer essa noite, o Deus Todo-Poderoso, oh aleluia, é o Todo-Poderoso que manda dizer, não é o de madeira, não é o de cobre, não é o de ferro, não é o Deus de barro, não é o Deus de prata, não é o Deus de metal, é o Todo-Poderoso, é o Criador, Labaracépia, Urabadaiacanda, Urabacalabadabacandaraia, porque enquanto eu falo aqui, ele está tocando na próstata de alguém, enquanto eu falo aqui, ele está tirando a infecção da próstata, porque enquanto eu falo aqui, ele está repreendendo câncer, porque enquanto eu falo, Labaracépia, Urabacalabadabacandaraia, fecha os olhos, abre a boca e comece a adorar, porque enquanto eu falo aqui, ele está atuando como remédio, porque enquanto eu falo aqui, ele está atuando como cura, porque enquanto eu falo aqui, ele está passando, ele está passando, elevácia, é noite que nódulo some, é noite que caroço vai embora, é noite que mioma sai, é noite que ele toca no ovário, é noite que ele toca no útero, é noite que ele passa como remédio. Vai sentindo aí, todo caroço, todo nódulo, agora vai sendo queimado pela glória de Deus, vai sendo queimado em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Elabaraçaia, Elebaravassa, Elebarabacandadadada, Uramacandaraia. Agora toda enfermidade mandada, enfermidade crônica, vai sendo queimada agora, no teu corpo, mulher, no teu corpo, moça. Sinta o toque do Espírito, sinta o operar de Deus. Meu Deus! Aleluia, 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 aleluia. Há uma glória pairando aqui, há uma glória. Há uma glória pairando aqui. Pode tocar, pode cantar, pode cantar. As irmãs do vocal, pode cantar. Cante o hino, cante o hino. Aleluia, aleluia. Há uma glória pairando aqui. Oh, aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia. Urabacandada candaraia. Urababada candaraba calamandaraia.